Gente, primeiramente, boa noite. É uma satisfação imensa ter vocês aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai estar trazendo uma pessoa super especial, que eu sou fã do trabalho dele, é um artista que eu sempre estou nas exposições que ele lança, é uma inspiração. Então, Zoca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, que a gente vai aproveitar muito, vai ser uma aula, com certeza, os conhecimentos que tu vai trazer para a gente, as suas experiências. Muito obrigado por ter aceito o convite. E antes de passar a palavra para ti, eu vou ler aqui o teu resumo profissional e aí eu já vou te dar a palavra. O Zoca, olha, gente, para quem não conhece, o Zoca é artista visual, formado em arquitetura pela Universidade Federal do Pará. Ele é mestre em comunicação, linguagens e cultura pela Universidade da UNAMA, onde por 10 anos foi professor de desenho e artes gráficas. Vive e trabalha em Belém, mantém um ateliê de artes visuais e produção de papéis de fibras naturais da Amazônia. Zoca, novamente, é uma alegria estar aqui e boa noite, seja bem-vindo. Oi, Lucas, boa noite. A alegria é toda minha, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. E como falei, um prazer estar aqui contigo. A gente já se conhece, né? Já há um tempo. Fiz oficinas lá na Belém Fotos e acompanho também o teu trabalho. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado, Zoca. É até engraçado que eu lembro bem quando o Zoca ele foi fazer um curso lá do Belém Fotos, até me assustei. Como assim o Zoca, um artista renomado, poxa, que eu sou fã, o que eu vou falar a mesma coisa que eu falei ainda agora, Lucas, é bom ter amigos, né? É isso. Mas foi uma alegria imensa. Né? E Zoca, assim, eu vou começar bem mesmo pelo começo. Eu queria que tu falasses como começou o teu interesse pelo desenho, pela pintura, como foi a tua formação artística, né? De onde é que vem o teu interesse? Perfeito, Lucas. No meu caso, a relação com o desenho, com a pintura, foi muito natural, né? Muita gente tem esse contato em algum momento específico da vida, com algum professor ou algum trabalho em particular, alguma coisa assim. No meu caso, é difícil até dizer quando começou, porque a minha mãe é artista plástica, a Dina Oliveira, assim, na minha família, boa parte para o bem ou para o mal, eu não sei, mas boa parte das pessoas da família tem algum tipo de relação com a arte, com a produção artística, ou até vivem, assim, trabalham, e a profissão das pessoas é essa, né, na minha família. Eu tenho, por exemplo, dos 6 tios, 3 são arquitetos, os 3 pintavam, desenham, pintam e tudo mais. Uma outra parte da família é muito ligada à música, então uma coisa foi sempre muito natural, né? O desenho, principalmente o desenho, né? Eu acho que é o primeiro contato, né, que o ser humano em geral tem, talvez, com desenho e pintura, né, com as artes. E eu acho que todo mundo desenha quando criança, uma parte das pessoas para de desenhar, e tem gente que continua a vida toda, né? Eu continuei, e acho que, sei lá, é difícil lembrar de um dia da minha vida, ou pelo menos uma semana inteira, que eu tenha passado sem rabiscar alguma coisa, né? Porque nem que seja enquanto eu estou falando ao telefone, ou sei lá, num pedacinho de papel, eu estou rabiscando alguma coisa. E acho que isso é um pouco a história de muita gente mesmo que trabalha com arte, com comunicação visual, com design em geral, né? Bacana, Zoca, maravilha. A gente está falando do início, né? Aí a vida segue, e aí eu não sei se eu já... Como é que a gente faz, Lucas? Você quer que eu já siga falando um pouco da trajetória, ou... Tá excelente, está excelente. Antes, eu vou só fazer um comentário. Só para não me alongar muito, né, também. Não, tá excelente. E olha, Perfeito. quem quiser fazer perguntas para o Zoca, é só mandar no chat, tá? Porque a gente vai ler aqui. Ou então, quem não quiser mandar no chat, pode no final também abrir a câmera e fazer a pergunta, sem problema nenhum. Eu tenho um roteiro de perguntas, mas quem quiser, fica à vontade. A ideia, né, da participação de vocês é também estarem, né, interagindo, mandando perguntas, fiquem à vontade, tá, para perguntar. Muito Maravilha. bacana, Zoca. Estou à disposição, pessoal.
Legal, Zoca. E o que mais te fascina, Zoca, na arte? Olha, Lucas, de forma geral, eu acho que assim, as expressões artísticas, as formas de arte e tal, me interessam de forma muito abrangente, muito geral, né? E acho também que todo mundo que está ligado à arte tem um pouco, né? Eu acho que todas as expressões se conectam em algum momento, uma fonte bebe da outra, né? Uma forma artística bebe. Você pode pensar, a música pode te sugerir uma imagem, um som pode sugerir alguma coisa, uma fotografia pode te gerar uma ideia, e por aí vai, né? Acho que as coisas se conectam muito. Então, de forma geral, acho que a arte me atrai, né? Eu acho que o ser humano, em geral, né, é um pouco movido, talvez, pelas histórias, pelas narrativas, pelas expressões, né? A gente vive num mundo aí, né, de fotografia, de TV, de cinema, de música, e por aí vai, né? Agora, no meu caso específico, sem dúvida, o desenho e a pintura. Depois a gente vai falar um pouco também de fotografia e tal, mas eu acho que o meu lugar mais, assim, que me acompanha a vida toda e onde eu transito mais é, sem dúvida, na pintura e mais particularmente no desenho, né? Inclusive, se eu, sei lá, estou em alguma exposição, o que de fato me chama mais a atenção, o que me atrai mais é a desenho e pintura, e talvez as expressões mais a mão livre, né? A coisa mais da manufatura mesmo, onde a gente percebe ali o espírito, o estado de ânimo, o estado de espírito da pessoa que estava produzindo, trabalhando na mancha de tinta, na massa de tinta, então, essas formas mais primitivas até, né, da expressão artística são as que me atraem mais, me aquecem mais o coração, digamos. Muito bacana, Zoca. E antes de a gente começar a compartilhar teu portfólio, eu queria te fazer uma pergunta também, porque tu é muito conhecido pela pintura e pelo desenho, né? Mas qual a importância da fotografia no teu trabalho, né? Como tu falaste, né? O teu lugar é na pintura e no desenho, mas qual a importância da fotografia, seja como resultado final, né, de uma obra, ou então nos processos, ou se tem alguma participação também nos processos das tuas artes também, ou não? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho a fotografia, eu uso alguma coisa de fotografia, já usei algumas exposições, alguns trabalhos de fotografia, e assim, eu acho que eu sou também formado, né? Eu coloquei muito lá o início do trabalho com desenho e tal, mas eu segui como desenhando, pintando, e fiz uma faculdade de arquitetura, né? E na faculdade de arquitetura e urbanismo, a gente tem muito uma relação com a cidade, lógico, né? Com a paisagem urbana, etc. E acho que a relação aí com a fotografia veio muito também dessa relação com a arquitetura, com a cidade, a apreensão da vida urbana, das cenas urbanas, dos personagens, né? E acho que isso se conecta, depois eu vou mostrar aí para vocês os desenhos e as pinturas, mas eu acho que essa forma de captar um pouco da realidade, ou aquilo que me atrai mais o olhar na cena urbana e tal, isso gera aí um recorte de imagens que depois aparece no desenho, na pintura, etc. E também gosto, assim, acho que também a fotografia também como resultado final, também vou mostrar fotografias para vocês, mas acho que é um trabalho que ainda preciso me aprofundar mais, né? Não fotografo com a mesma frequência, digamos, que eu pinto e desenho, mas acho que é por aí a minha relação aí com a fotografia. Legal, Zoca. E vamos ver teu portfólio, compartilha com a gente? Vamos lá. Maravilha. Bem, eu só para falar um pouco da trajetória, inicialmente, quando
ainda pelo início da faculdade, eu comecei a trabalhar muito com design gráfico, com ilustração, fiz ilustrações para cartilhas, para livros, para revistas, publicações em geral, e aí a gente trabalhava muito um tema específico, né? Não sei se dá para comparar, Lucas, talvez tu possas me dizer se é possível ou não, mas uma coisa talvez seja uma fotografia tua absolutamente pessoal e quando tu estás pensando numa exposição, e outra coisa é quando você vai fotografar, eu falo também com o pessoal aí da fotografia, alguma coisa para um trabalho específico, né? Seja uma apresentação de arquitetura, um projeto arquitetônico em que você, ou fotografias de algum tipo para o portfólio de algum artista, etc., né? Então, num caso, você tem um tema específico, e assim eu trabalhei durante muitos anos da minha vida, né? Com alguma demanda específica, algum tema específico, para ilustrar alguma cartilha, algum livro, etc. E assim foi durante muitos anos. A partir, assim, há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, talvez uns 15 anos atrás, eu comecei um trabalho, de fato, mais pessoal. E aí a gente tem, eu acho que um grau de liberdade muito maior, né? Poder realmente pintar, desenhar aquilo que você passa na sua cabeça, a tua visão de mundo, a tua... Então, esse trabalho que eu vou mostrar aqui é um trabalho desse momento mais livre, mais pessoal, tá? Então, eu estou aqui num portfólio, eu vou aqui para o final dele, para a gente começar essa história, tá? Tem umas imagens aqui, não sei se é possível ver, eu sempre desenhei muita figura humana, né? A figura humana eu acho que é o tema mais importante, que eu mais recorro, ao qual eu mais recorro, né? E... Bem, em algum momento, nesse trabalho mais pessoal, foram os primeiros trabalhos assim mais pessoais, né, mais autorais, como a gente pode falar. Eu trabalhei essa figura humana meio que formando uma malha, uma tessitura, um tecido. Tá? A partir daí, eu comecei esse trabalho mais pessoal, e aí eu acho que ocorreu realmente uma espécie de explosão, digamos, né? De saber o que seria um trabalho mais livre, mais pessoal e tal. E aí, de fato, eu fui para a abstração. É um caminho um pouco diferente da maioria dos artistas. Muitos artistas começam com um trabalho mais realista, mais ligado à figuração, e daí partem para a abstração. Eu, como estava há anos, né, trabalhando imagens muito realistas, teve um momento de experimentação mesmo, de liberdade, em que eu desenvolvi esses trabalhos abstratos. Está dando para ver bem, Lucas? Tá sim, perfeito. Ah, tá legal. bom. Me diga se está ok, porque a visão que vocês estão tendo daí, né? Então, eu vou correr aqui. Essa primeira série eu chamei de trama, tá? Então, a gente tem trabalhos abstratos, acho que é uma coisa mais expressiva, mais dentro da abstração, e acho também que existe, quer dizer, a figura humana abstraída. Então, é uma abstração que remete ao orgânico, né? Você vê que não é nada, uma geometria muito rígida, tá? Então, aí tem uma série de trabalhos dessa época. Tá? Vou passar aqui mais rápido para a gente se... E aí, qualquer observação, Lucas, fica à vontade, tá? Para fazer pergunta. Bem, aí uma série de trabalhos abstratos, de períodos um pouco diferentes. Essa exposição, fiz uma exposição com esses trabalhos em Blumenau, que foi a primeira exposição que eu fiz, individual, num edital. Depois fiz uma exposição no CCBio, no Mabel, que se chamou Trama, em que esses trabalhos apareceram, né? Vou correr aqui, tá? Então, você vai até quase que um grafismo, como é esse outro último trabalho aqui, né? Em que o desenho tem a pintura, mas tem muito do desenho também, da linha, né? Se desenvolvendo de uma forma orgânica. Diga, Lucas. E foi logo o teu primeiro trabalho mais autoral depois desse período de encomendas, vamos dizer assim. Depois desse período em que eu trabalhei como ilustrador, né, vamos colocar assim, como arquiteto, como trabalhando com design gráfico e tal, numa coisa que é mais próxima, talvez, da publicidade, alguma coisa assim, né?
E aí o meu trabalho era muito realista, muita coisa de arquitetura, que hoje até aparece no papel da Amazônia. Depois você pode mostrar, né, o Instagram, trabalhos que são representação da cidade, etc. E aí teve esse primeiro momento de experimentação, de um trabalho mais livre e tal, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Tá? Para você. Bem, quando terminei esse trabalho, a impressão que eu tive é que eu precisava retomar o figurativo, de que eu precisava retomar a figura humana, de que talvez eu não tivesse esgotado, digamos, né, todo o lado da figuração, da figura humana. Aí eu voltei, eu retomei a figura humana e ao trabalho figurativo. Eu vou fechar aqui o portfólio, esse primeiro, e aí, vamos lá. Posso mostrar aqui, enquanto só imagens da exposição onde esses trabalhos apareceram. Depois eu volto. Olha, essa foi a exposição lá do CCBio, tá? Foram trabalhos, inclusive, de grandes formatos. Aqui a exposição de Blumenau. Bem, alguma coisa. Depois eu não vou seguir aqui, porque aí já vai para outras exposições que já são dessa outra etapa. Mas já aproveito essa imagem aqui para abrir esse segundo capítulo, digamos assim. E eu retomei para a figura humana, tá? E fiz uma exposição chamada Tempo Gravado. E aí eu vou colocar aqui imagens desse segundo momento, tá? Bem, vamos para cá, ó. Em que aí eu retomo o que foi, talvez, a minha história de vida, desde a infância, desenhando muitas imagens de figuras humanas, mas aí eu já tinha um pouco, quer dizer, tudo aquilo que eu tive com a abstração, eu acho que eu fundi um pouco os dois trabalhos, tá? Nesse momento, né? São figuras que não são pessoas específicas, tá? São memórias, são pessoas que a gente vê pela rua, que a gente não tenho, assim, não é alguém que eu conheça. Bem, aí eu vou seguir aqui as imagens. Essa exposição tinha um lado um pouco mais dramático, tá? As figuras, em geral, são figuras mais sofridas, são tons mais escuros, pouca saturação, digamos assim, né? E essa exposição que eu chamei de Tempo Gravado foi uma exposição feita lá no Museu da UFPA, também tinham trabalhos grandes, trabalhos em acrílica sobre tela e mista sobre papel. Em que eu tenho a figura humana, mas não a figura humana tão realista, né? Você tem a figuração, mas você tem um pouco mais de liberdade no trato da figura humana. São figuras mais expressivas. Acho que tem uma relação aí, meu trabalho todo, mesmo o trabalho abstrato ou figurativo, acho que ele vai numa linha mais expressionista, né? Que é uma tradição aí de um século, né? De artistas que seguem nessa linha. Bem, há um momento, alguns trabalhos dessa exposição, tá? Chamada Tempo Gravado. Depois dessa exposição, eu retomo a figura humana, ainda mais abstraída, e o elemento da cor vai aparecendo um pouco mais. Essa já uma terceira exposição, que foi feita na Galeria Elf, que eu recomendo a todos, tá? É um lugar muito legal, que tem exposições muito interessantes. Esses trabalhos já foram da Galeria Elf. Em alguns momentos aqui, as coisas estão quase num limiar, né? A figura humana já quase não aparece, mas ainda há uma referência a ela, e a cor aparece de uma forma mais presente, né? Os trabalhos talvez um pouco menos dramáticos, menos
fortes, né, como aquela exposição anterior, lá no Museu da UFPA. Vou correndo aqui, tá, Lucas? Me disse se o time tá bom ou... Não, pode ficar tranquilo, tá, Estou me tá tudo alongando perfeito. muito, tá? E deixa eu te perguntar uma Diga. coisa, Zoca, e tu fazes os teus trabalhos baseados na exposição que tu já estás pensando, ou tu continua fazendo obras para os teus projetos, mesmo depois que a exposição passou? Por exemplo, tu ainda faz alguma coisa da tua primeira, do teu Sim, primeiro trabalho não. de abstração? Não. Entendi, Lucas. Não. De fato, assim, na primeira parte da tua pergunta, né, tu falas pensando em exposição, numa determinada exposição. Isso nem sempre, tá? Às vezes você tem uma exposição marcada e aí você trabalha pensando em trabalhos para uma determinada exposição. Mas quanto à questão, vamos dizer, da linha visual, estética do trabalho, não. Elas seguem um curso por si só, digamos, tá? Quando eu passei daquele momento da abstração, eu, de certa forma, nunca mais voltei a ele. Lucas, você me dá só um tempinho aqui? Vou Claro, precisar só... com certeza. Enquanto isso, gente, olha, um segundo aqui. depois da gravação de hoje, o podcast vai ficar disponível no YouTube, né? E se vocês gostaram, depois compartilhe, né, com seus amigos, com as suas amigas. Toda segunda a gente está trazendo pessoas novas aqui no podcast do Belém Falls, pessoas que inspiram a gente, né, como o Zoca. Então, depois, né, da entrevista de hoje, esse vídeo vai para o YouTube e também para o Spotify do Belém Falls. Maravilha, Zoca. Perfeito, Lucas. Então, voltando à tua pergunta, então existe realmente um desenvolvimento meio que cronológico do trabalho que se desenvolve por ele mesmo, independente de exposições e tal, em que não há, vamos dizer, em que se hoje os meus trabalhos estão todos numa determinada linha, e aí eles se modificam meio que como um conjunto, como um todo. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu sim, Dificilmente eu volto a fazer exatamente o trabalho que eu, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. É um desenvolvimento mesmo, né? Uma mudança, uma... Perfeito. E outra pergunta, Zoca, a abstração é uma coisa é uma característica muito marcante no teu trabalho, e também outra característica muito forte são as cores, né? Eu queria que tu falasse como é que tu trabalha as cores de acordo com cada projeto. Legal. Bem, acho que as cores, elas vão surgindo, né, em cada trabalho, né? A cor, ela existe muito, quase que sempre em relação a outra cor, né? Uma coisa é uma cor sozinha, né? Outra coisa é essa cor, isso a gente aprende, inclusive, né, nas aulas de design, de comunicação visual, na arquitetura, etc., né? Quer dizer, ela tem um significado ou uma importância, muito em função das cores que estão ao lado dela, né? De como ela se relaciona com as cores ao redor, né? E também acho que a ver com o tema, com o desenho, né? Acho que tem uma relação também da cor com o clima do trabalho, com o desenho e tal. Então, eu acho assim, que os trabalhos, as cores vão se desenvolvendo de uma forma natural, assim, nos trabalhos, mas há momentos em que o grupo de trabalhos, há períodos em que eu tenho trabalhos como aqueles que eu acabei de mostrar anteriormente, né? Que são menos saturados, você tem mais tons de cinza, e há momentos mais coloridos, né? Com mais cores mais intensas, digamos assim, né? Então, eu acho que é nesse caminho aí, nesse diálogo, né? Tem momentos em que... E acho também que o meu trabalho tem também muito uma coisa da cor e do preto, né? Do preto e branco também que aparece, áreas do preto, linha preta também aparece muito no trabalho. Mas acho que é por aí, não sei se te respondi, Lucas. Perfeito. Legal. Respondeu sim. Perfeito, maravilha. Perfeito.
Bacana. Bem, seguimos aí, então, nesse portfólio, né, em que eu mostrei para vocês um pouco mais da figura humana mais dramática, e com menos cor, um pouco mais próxima da realidade, e aqui esse momento em que a figura humana já parece mais abstraída e um trabalho mais... Bem, aqui a gente vai para o desenho, tá? Esses trabalhos, eles compuseram essas exposições, antes eu estava mostrando telas, trabalhos em acrílica sobre tela, e aqui o que eu acho mais... talvez mais familiar para mim, que é, de fato, o desenho, né? Aqui é um grupo de trabalhos em preto e branco, em que eu também exploro. Sim, aqui é uma outra vertente que eu acho que aparece muito no meu trabalho também, que é essa relação com a cidade de Belém, né? Então, nesse momento aqui, alguns artistas foram convidados para fazer trabalhos sobre os 400 anos da cidade. E aí eu comecei a desenvolver muitos trabalhos falando sobre Belém, não nesse momento, não a Belém do cartão postal, digamos, né? Mas das cenas do caos urbano, aquilo que me chama a atenção, né? E aí esses trabalhos aí em que eu mostro aí a figura humana e outras questões aí, a vida e a morte na cidade. E aí a gente segue aqui, ó, um pouco aqui esse trabalho, eu acho que, não sei o que te remete isso, Lucas, mas tem uma referência aqui mais específica a um determinado ponto da cidade que, pela minha formação, eu transitei muito. Não sei se os amigos também que estão participando do podcast remete a alguma coisa. Mas aqui, sim, eu tinha uma ideia mais clara, né? Eu falava aqui um pouco da Estrada Nova, né, da Bernardo Saião. E aí a foto também, Lucas, é interessante, porque um pouco antes de desenvolver esses trabalhos, eu fiz aquela travessia ao Cumbu, né, e eu fui fotografando. E depois, vendo as fotos, me chamou muita atenção uma geometria maluca, né, das palafitas e das casas ali, uma sobre a outra, com um equilíbrio instável, né? Uma coisa que parece que vai cair em algum momento. E mais ainda, depois de fotografar a cena, eu comecei a achar personagens que, num primeiro momento, eu não via nas janelas, nas casas, nas estivas e tal, às vezes em pontos inusitados, assim. E assim, é uma imagem um pouco fantástica, né? A gente não tem isso na realidade, mas a realidade é um pouco assim também lá, né? O equilíbrio é um pouco impossível ali, né? Das casas, as pessoas ali estão em situações, então é um pouco, essa imagem retrata um pouco as baixadas de Belém, mais particularmente essa área ali da Estrada Nova, né? Que é para mim muito marcante, né? Diz muito um pouco da nossa condição, né? Infelizmente, de pobreza, de caos urbano, mas ali também tem muita vida pulsando, né? Isso é muito interessante. Tem muita vida, muita coisa acontecendo, né? Uma coisa que borbulha, assim, né? Então, essa imagem aí que eu mostro aí, e daí uma referência mais forte com a cidade, com a fotografia, aquilo que você perguntou e que a gente conversou anteriormente. E eu desenvolvi um grupo de trabalhos, eu tenho alguns aí que eu vou mostrando para vocês. Maravilha. E aí também eu fiz uma referência, não sei se os amigos percebem um pouco, mas tem um pouco de Bosch, né? Aquelas cenas do juízo final, né? Que são incríveis e tal, né? Então tem alguma coisa aí, né? Eu acho incrível esse seu trabalho. São várias camadas, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode ficar Sim. horas e horas e horas olhando. Tem um pouco de história em quadrinho, são várias referências aí, né? Que estão juntas e muito da nossa cidade, né?
Vamos lá, mais alguma coisa desse momento aí, né? Então, eu tenho um grupo longo, assim, uma série grande de trabalhos, que eu chamo de A Cidade, tá? Que eles nem têm nomes específicos, né? Alguma coisa das cidades do interior do Pará e da Amazônia, né? Menos aí o caos urbano e mais a cidade do interior, a cidade da Praça Central, da igreja e tal, né? E o caos, ele fica mais preto e branco, Zoca, ou não? Não necessariamente. Sim, talvez também porque ele tenha aparecido mais no desenho, né, Lucas? Aí no desenho eu uso muito preto e branco, mas também, sem dúvida. Outras imagens aí mais das figuras humanas, né? Essas imagens são em técnica mista, então tem vários elementos aí na mesma. Tem nanquim, aquarela, guarda de nanquim, lápis, caneta nanquim. A outra série também que eu passei a explorar, acho que a partir desses trabalhos aí, foram os primeiros, é uma série de cabeças, né? Que também, assim como tem uma série que é A Cidade, tem uma série que são as cabeças, que o trabalho é denominado cabeça, simplesmente, né? Então, são representações, a maioria de perfil, elas têm uma certa similaridade, né? As formas se parecem, mas ao mesmo tempo são diferentes, assim. Eu nunca repeti uma cabeça é sempre diferente da outra. Então, é um pouco do espírito humano, do ser humano, né? No que aqui a gente todos temos de comum, de iguais, né? Em certa medida, todos somos parecidos e todos somos únicos. Então, é um pouco essa série de cabeças aí, né? Começou preto e branco e depois, essas ainda da exposição da Elf, uma das primeiras que eu fiz, e no meu Instagram tem muita coisa também, depois se a gente puder percorrer, passear por lá, dá para ver. Vou seguir aqui. Legal. Vou fechar aqui. Bem, Lucas, finalizando aqui essa parte dos portfólios, me diga se a gente... posso mostrar aqui para vocês, mas eu acho que o mais importante são os trabalhos, né? Ó, alguma coisa aqui das exposições. Sim. Essa primeira aqui da Blumenau foi a primeira. Aqui a exposição lá Do museu, do né? FA, do Museu do FA, perfeito, com essas figuras humanas todas em tamanho real, assim, Mas né? é impressionante qual era o tamanho. Era 2 metros? Eram figuras de 2 metros, sim, as telas tinham 2 metros, e eram várias figuras no tamanho real, no tamanho, em escala 1:1, digamos assim, né? Aqui os desenhos, outras participações, acho que a gente vai chegando. Aqui um pouco do ateliê, tá? Também interessante para vocês verem. Ele que agora já não está mais nesse espaço, né? Ele está nesse espaço novo, que eu tenho um trabalho junto com o Papel da Amazônia, e a gente convido a todos a conhecer o ateliê, aberto durante a semana, aos sábados, e também o próprio Papel da Amazônia, que está aberto todos os dias, e ele agora, no domingo passado, nós tivemos o prazer de inaugurar um espaço ao lado para abrigar a nova loja do papel e o novo ateliê, que a gente recebeu o Lucas lá com muita alegria. Tá? Poxa, olha, a gente está incrível. Quem puder, vai visitar, porque está muito, muito bacana. E eu sempre gosto de ir no circular também, que o Zoca faz uma programação especial, aí teve circular também, né, nesse final de semana, então tá muito, muito bacana mesmo. E Zoca, aproveitando, né, agora que a gente está falando também do ateliê, eu queria Sim, que tu falasses sobre o teu lado empreendedor, né? Porque perfeito. uma arte, ela não se vende sozinha, né? Um quadro não se vende sozinho, o nosso trabalho. Então, eu queria que tu comentasse sobre isso, né? Sobre como foi que começaste a empreender na arte também, se foi quando tu começou a fazer os primeiros trabalhos, tu já pensava nisso, aqueles primeiros trabalhos na abstração, tu já tinha esse lado comercial de, poxa, vou logo ver o destino desse quadro, não era mais algo, né, que tu fazia por hobby, que de repente tu começou a expor. Assim como, lembra que eu falei para você que o desenho foi uma coisa natural, né, o desenho, a pintura, eu acho que aí também
a coisa foi ocorrendo em paralelo, tá? É lógico que o desenho e a pintura como atividade, elas no meu caso, são realmente independentes de uma questão de veiculação disso depois no mercado, etc., né? Porque é quase que uma necessidade. Eu acho que quem desenha, pinta, fotografa, tem isso como uma necessidade mesmo, né? É aquilo que eu, sei lá, eu me vejo como uma pessoa basicamente que desenha, que pinta. Então, mas assim, como eu fiz a faculdade de arquitetura, trabalhei com design gráfico, as coisas naturalmente foram vamos dizer, os contatos profissionais, as demandas e tal, elas foram me levando para um lado de trabalho, de relações, de comerciais, etc. Então, quando então, vamos dizer, antes de começar esse trabalho mais autoral, eu tinha já uma certa relação com pessoas do meio artístico e de montagem de exposição, de arte, de projeto gráfico, de catálogo, etc. Isso, de certa forma, ajudou um pouco, né? Eu trabalhava com design, sempre gostei muito de design de produto, tá? Então, eu fazia, produzia coisas como blocos, camisas, material gráfico, etc. Sempre gostei de um lado mais de fabril, de produção, etc. Em um determinado momento, eu comecei uma empresa de comunicação visual, em que a gente produzia, era um espaço de criação de produtos. Então, assim, eu acho que tudo é um pouco aquilo que hoje em dia se chama economia criativa, né? Acho que a criatividade, o design, ele perpassa por todas essas áreas, né? Em todas essas áreas, você tem, seja numa área um pouco mais comercial, seja numa área mais artística, uma expressão mais livre, etc., você tem questões relativas à cor, à forma, à composição, a equilíbrio, à expressão, né? Você raciocina dessa maneira em todas as formas, em todas esses campos, né? Mas então, assim, em determinado momento, para mim, foi muito interessante unir as duas coisas. Eu acho que é isso que acontece lá no Papel da Amazônia, né? Lá eu tenho a oportunidade de ter o ateliê, onde eu tenho uma área para mostrar esse trabalho mais autoral, e também tenho o trabalho desenvolvido lá no Papel da Amazônia, em que a gente também tem um trabalho criativo com uma equipe muito bacana, muito legal, que me ajuda muito, muito profissional, muito competente, em que a gente desenvolve esse lado mais do design, etc. Uma coisa que eu digo, assim, que pode ser interessante para quem trabalha com arte, que eu acho que me ajudou um pouco, é que se você consegue unir as duas coisas, tá? Se você consegue ter um trabalho nessas áreas afins às artes, né, que seja criativo também, mas design gráfico, fotografia, você mesmo acho que transita pelos dois lados, pelas duas áreas, né, Lucas? Tem um trabalho teu que eu já vi que é um pouco mais autoral, mas você também, e o Belém Fotos também faz algumas coisas mais sobre determinada demanda e tal, né? Sim. Então, eu acho que esse outro lado, às vezes, pode viabilizar, né? Pode te dar a possibilidade de ter um tempo determinado para trabalhar um trabalho mais livre, mais autoral. Lá no papel, uma coisa que eu acho legal é o seguinte, é que lá eu tenho a possibilidade, que talvez eu não tivesse, de ter um espaço constante para expor meus trabalhos, né? Se você trabalha em casa, nem sempre você tem um lugar que está sempre pronto para receber as pessoas, né? Então, o Papel da Amazônia me possibilitou unir as duas coisas, me possibilitou ter lá um local destinado à exposição dos trabalhos. Muito bacana. Só que tu falaste, enfim, muitas coisas interessantes, né? Desde a tua formação acadêmica, que já te levou, né, mais para esse lado comercial, tanto na arquitetura quanto no design, né? E aí veio o design de produtos, né? Que já também eu percebo muito no ateliê, né?
que tem não só tem os quadros, né, mas as obras elas fazem parte de diversas, né, mídias, de diversos suportes, tem caneca, né, tem outro suporte lá, tem o caderno, né, então tu não te limita ao quadro, então isso é muito essa visão do empreendedor, né, do designer, né, que não pensa só no quadro como o suporte final para a tua obra, né? Então isso é muito bacana, né? Entender como é que funciona a tua cabeça e como é que tu pensa. O que eu tento, Lucas, legal você falar isso, interessante. O que eu tento só é diferenciar um pouco, tá, no ateliê e no papel da Amazônia, as imagens, digamos, os trabalhos que eu faço para essa produção de design, tá? Então, são mais trabalhos relativos à cidade de Belém, à região, à cultura regional e tal, que é isso que vai para esses outros suportes que você colocou. Se depois você puder acessar o site do Papel da Amazônia, seria legal, para mostrar um pouco essa diferença. E o trabalho mais vamos dizer, da pintura e do desenho, mais pessoal, ele fica mais nos quadros, nos desenhos. Entende? A estética, digamos assim, é um pouco diferente. Até a temática é um pouco diferente. Eles convivem no mesmo espaço, de fato. Como eu falei, eu acho que tem uma relação entre os dois trabalhos, mas eu preservo, digamos assim, mais esses trabalhos mais pessoais para o ateliê, para o desenho, para a pintura, para as telas e tal, e o trabalho do papel é mais relativo à cidade, onde, inclusive, eu não trabalho só, né? Só aqui, por exemplo, você tem aí essa primeira imagem que aparece dos coretos e tal, são imagens de outros artistas, aí da Teresa Jacó. Se você puder correr mais lá no feed, você vai ver outros trabalhos meus que são mais... vamos correr. Por exemplo, essas imagens aí do ver o peso nas camisas, são diferentes, tá? Um pouco do trabalho mais pessoal, né? Então, Joca, tu representas também outros artistas no papel da Amazônia. Na verdade, a gente tem a contribuição de pessoas, de duas pessoas que são da equipe, tá? Que também trabalham com ilustração e tal, que contribuem também. Muito legal. Ainda nunca teve, por exemplo, uma exposição de outros artistas e tal. É algo que a gente ainda está estudando, mas tem gente da equipe que também desenha, pinta, e aí, de vez em quando, aparece. Deixa eu te mostrar aqui alguma coisa das gravuras, se você puder. Um pouquinho mais para baixo, Lucas, por favor. Beleza. Lá a gente faz uma coisa interessante que eu convido a todos a conhecer, que é o seguinte: a gente produz um papel lá na fábrica, que é feito de fibras naturais, tá? Então a gente usa resíduos sólidos, como bagaço de cana-de-açúcar e outros materiais, casca de muruci, vassoura de açaí, para produzir um papel que a gente utiliza lá em alguns elementos lá. Já estamos chegando lá, Lucas, desculpa. Muito bacana. E Zocri, vocês também fazem o papel, ele serve também para impressão de fotos ou não? A gente usa mais para desenhos, as fotografias que eu faço mais em papel canson mate, papéis fotográficos. O do Marconi. Ele tem exatamente, ele tem uma questão que ele absorve muita tinta, né? Uhum. Então, é possível, mas acho que os efeitos ainda são... A gente ainda precisa estudar um pouquinho mais. Que eu já fiquei interessado. Legal. Bacana. Legal, Lucas, acho que um pouquinho mais, se não, acho que já dá dando para ver alguma coisa aí, né? Acho que um pouquinho mais para baixo a gente já vai ver alguma coisa das gravuras, mas só para mostrar como há uma diferença. Talvez aqui, Lucas, tenha passado. Aqui, por exemplo, você tem aqui aqui, se você puder clicar aqui, bem aqui, não sei se dá para... Por exemplo, aqui tem o ver o peso, passou agorinha. Ali tem o ver o peso. Deixa eu voltar aqui. Tá. Acho que está... Vem para cima, pronto. Aí onde você está, está ótimo. Aqui, bem no centro da tela. Vocês aqui da Santa... Acima da Santa, acima da Santa, por favor, Lucílio.
Isso, olha só. Aí são imagens mais realistas, e mais ligadas à Amazônia, né? Se puder correr, eu acho que tem um carrossel aí com algumas imagens. Eu acho que o meu trabalho nem sempre, ó, ver o peso e tal, o meu trabalho mais pessoal, nem sempre essas referências são tão diretas, né? É um pouco mais ligado à figura humana, como eu falei, abstração e tal. E aqui não, aqui é uma referência mais clara à cidade de Belém, à cultura amazônica, às expressões culturais locais, etc. Vocês têm algumas outras imagens aí, acho que ainda dá para correr, ou aí, acho que ainda tem, né? Alguma coisinha. Tem mais alguns. Tá. E o Ó, papel logo da abaixo Amazônia? da Santa, Ah, tá. Embaixo da Santa. Acho que do tem. lado do teu lado esquerdo. Essa aqui? Isso, que tem aí uma imagem do Ver o Peso e da Berlinda. Ó, Ah, tá aí aqui. Pronto. Essa tá. aqui, né? Tá. Uhum. Ó, acho que tem um carrossel aí. São trabalhos mais relativos, como eu falei, à paisagem urbana. Ó, Paris na América, a vista da Presidente Vargas e por aí vai. É por aí. Legal. Muito bacana. E Zó, que tu falaste também da importância do lugar, né? De ter um espaço. Sim. Antes de ter o espaço, tu tens, desde sempre tu tens esse espaço ou não? Ou tu chegou a. Não, E como sim. por exemplo, para quem quer entrar nesse mercado, né, de venda de quadro, hoje sei que tem muita gente que está escutando que de repente percebeu que tem fotos interessantes e que quer começar a fazer quadros, a vender, né? O que tu deixaria de dica assim, para a pessoa começar nesse mercado, iniciar, né? É importante ter um lugar físico, é importante já ter um Instagram bom, o que é importante para iniciar, assim? Olha, Lucas, primeiro eu acho que a coisa começa realmente na produção, né? É interessante, eu acho, isso até eu ouvi de pessoas mais experientes, né? Que antes de você, vamos dizer, interessante você criar um grupo, um conjunto de trabalhos, tá? Eu acho que é muito legal quando você tem produz uma certa quantidade de trabalhos e pode observá-los em conjunto. Algumas coisas mais específicas do teu jeito de trabalhar, da tua identidade, você começa a notar certas semelhanças, certos temas recorrentes, então, eu acho que, assim, uma amostragem grande, um tempo de pesquisa, de produção é muito importante. A pesquisa, de fato, é muito importante, tá? É a primeira coisa. A partir do momento que você tem essa pesquisa, que você está buscando, batalhou um pouco uma certa identidade, que eu acho que é interessante, importante para o trabalho artístico, eu acho que há os canais, nem sempre no início, você vai ter um espaço físico, né? Então, há determinados canais, você pode procurar as galerias, você pode procurar os curadores, para mostrar esse trabalho, para apresentá-lo. Eu acho que esse conjunto, essa questão também colaborativa com outros artistas, formar coletivos, grupos de trabalho também é muito interessante. Outro caminho também são os editais, são os concursos, né? Isso também é interessante. E outra, você falou aí também outra ferramenta que hoje em dia é muito, muito legal, né? Que é o Instagram, sem dúvida. Por vários motivos, né? O Instagram te permite expor o teu trabalho para o mundo, né? Isso é muito legal. Também o Instagram, hoje a gente estava conversando mais cedo, né, sobre a questão do catálogo, do portfólio. O legal é que você tem ali um cronograma do teu trabalho e, ao mesmo tempo, você forma esse portfólio, né? E exibe, mostra esse portfólio. Então, sem dúvida, é uma ferramenta muito legal. Bem, a partir do momento que é possível ter um espaço físico e tal, acho interessante, acho que uma coisa que viabiliza o espaço físico é que ele esteja, de alguma forma, relacionado a algum espaço da economia criativa, né? No meu caso, o meu ateliê, como eu falei, de trabalhos pessoais, autorais, está ligado
ao papel da Amazônia. Ele ajuda, digamos, ele compartilha a estrutura, embora eu tente colocar as duas coisas de maneira distinta, né? Você teve lá no domingo, você até notou, né, que o trabalho mais recente está todo numa sala, que está ali só para ele, e o trabalho, esse outro trabalho de design, está num outro espaço específico. Não sei se eu consegui te responder, Lucas. Oi? Mas acho que são esses caminhos. Não sei se eu pude contribuir de alguma forma. Com certeza. Mas acho que essa primeira questão de se ter um grupo de trabalhos e você mesmo olhar o teu trabalho, ver o que ele representa, o que ele tem de algo mais próprio teu, mais forte da tua personalidade, da tua identidade, da tua visão de mundo, eu acho que isso, no primeiro momento, é muito importante. A partir daí, você constituir um portfólio e exibi-lo, né? E poder... Maravilha, perfeito. Perfeito. Então, o primeiro passo é ter um portfólio, né? E aí, a partir disso, né? Uma pesquisa, né? Desenvolver uma pesquisa e, a partir daí, esses caminhos todos que a gente citou são muito legais. Maravilha. E como é ser um artista na Amazônia, né? Porque tu falaste também, tipo assim, das galerias, dos curadores. Como é que tu enxerga as possibilidades, né? As oportunidades também daqui para o mercado de arte, né? Ou então o artista daqui não precisa se limitar à Amazônia, ele pode também, por exemplo, tu fizeste exposição em Blumenau logo no início, né? Então eu queria que tu falasse sobre isso também. Eu acho que o artista, assim, a produção artística, ela não precisa e não deve se limitar, né, em momento algum ao determinado espaço, né? Hoje, mais do que nunca, com as redes sociais, aliás, todos os ramos da atividade humana e tal, eles circulam, né, o mundo e a gente falou aí das ferramentas das mídias sociais e tal, elas possibilitam mais ainda, né, esse intercâmbio, Então, eu acho assim, aqui na Amazônia, eu acho que uma coisa muito forte aqui, de fato, é toda essa caldo de cultura, né? Toda essa referência aí que é muito presente, muito forte da nossa cidade, o tipo humano, um pouco do clima, um pouco tem um lado até da decadência, né? Da vida, como eu falei, da energia, da vitalidade, mas também das mazelas, né? Que a gente vive num lugar que é muito rico, é muito exuberante, mas tem muitas mazelas, tem muitas dificuldades, tem muito a ser feito, né? Tem a beleza toda da natureza, mas tem também... então, eu acho que vamos dizer, essa textura cultural, ela marca muito, né? Quem produz aqui e tal. Numa relação mais dos caminhos de mercado, etc., eu me lembro de uma época em que se falava que aqui um pouco a arte e tal era uma coisa meio que de ação entre amigos, né? Tinha algumas pessoas que... Mas hoje eu vejo um alargamento desse universo aí, né? Eu vejo que tem mais pessoas interessadas na arte, colecionadores e tal, então acho que tem um movimento aí crescente, sim, na cidade, que sempre foi muito rica do ponto de vista da produção, né? Você, como fotógrafo, sabe que, por exemplo, na fotografia, Belém é um polo, né? A gente tem grandes fotógrafos, né? No Brasil, Belém é um polo de fotografia, e eu acho que nas artes visuais também. É até complicado citar pessoas, porque são tantos artistas, né? Então, a gente tem uma produção muito forte, muito viva, muito marcante aqui, com muita potência e tal, criativa, e acho que tem um mercado que tá crescendo, sim. Maravilha, muito bacana. Eu fico encantado, porque eu vejo muito o trabalho do Bernard Cunha no OPE, e que ele faz fotografia de arquitetura, e eu vejo muitos seus trabalhos lá, né, nas fotos de arquitetura que ele faz, né, nos ambientes e tudo mais. Bacana. E é muito bacana ver, né, as pessoas realmente daqui consumindo bastante arte, né, bastante quadros. Então, o teu público, ele é mais daqui ou é mais de fora, ou é misturado? Aqui tem uma parcela considerável daqui, de Belém, sem dúvida, mas tem também um público de fora, e acho aí também que talvez o papel da Amazônia tenha ajudado também, né, nesse momento, porque é um local ali de intercâmbio, de
de visitação, e aí é interessante que a gente ali, além da questão toda do Instagram, né, das mídias sociais, etc., também ajudam nesse intercâmbio. Mas você falou alguma coisa há pouco que eu queria que você me... Ah, sim, você falou da arquitetura, né? Bem, mais uma dica aí para quem está começando, eu acho que os arquitetos também fazem essa ponte, né? Em parte, muito porque eu acho que a arquitetura é uma forma de arte também, né? Você pode ver, não só, tem muita técnica, eu sou formado em arquitetura, né? Então, eu vejo assim, acho que tem um lado, é um pouco uma atividade na fronteira, né? Tem algo das ciências sociais, tem muito de ciências exatas, e tem muito de arte também na arquitetura. E então o arquiteto tem uma percepção estética, claro, tem que ter uma formação estética Então ele pode fazer essa ponte entre o artista e as pessoas que não são artistas. Então acho que é um caminho legal também, é uma dica boa aí para quem está começando, contato com arquitetos e tal, é legal. Bacana, legal, Zoca. E outra coisa, outra pergunta ainda voltada para essa área de empreendedorismo, a gente vê, né, que no papel da Amazônia, no teu ateliê, tipo assim, tu não é sozinho, tu tens uma equipe, né? Perfeito. Então eu queria que falasse também sobre isso, porque muita gente, às vezes, como tu falaste, aqui é uma cena, Belém, né, tem uma cena artística, uma cena fotográfica muito forte, uma produção muito intensa, mas muitas vezes, né, os artistas, às vezes, não conseguem, né, vender, né, seus quadros quando querem, quando desejam, então ficam guardados. Então eu queria que tu falasse sobre isso também, né? Por exemplo, tu tens uma equipe por trás, mas sempre foi assim, ou tu começou sozinho fazendo tudo, e aos poucos foi contratando, foi fazendo equipe? Legal, legal. Eu acho que, assim, na arte é possível, de fato, ter o trabalho sozinho, né? A gente... há canais, digamos, para você desenvolver um trabalho no desenho, na pintura, na fotografia, inicialmente, mais o próprio artista e tal, né? Agora, no papel na minha atividade de designer e tal, eu fui criando essa equipe, né, ao longo dos anos e tal. A equipe do Papel da Amazônia já foi pequenina, tá? Já teve 2, 3 pessoas, e ela foi organicamente, digamos, né? Ao longo dos anos, a gente foi agregando pessoas e tal, e eu posso citar aqui alguns, o Edson, que é o cara que faz o papel e é um super papeleiro e artesão, o Jailson, que trabalha com arte, o Luiz, o Sérgio, o pessoal da produção, tem uma pessoa lá que é o Jean, que é um serígrafo excepcional, tem 2 pessoas de design hoje, de engenharia de produção, a Leia, a Amanda, e agora, recentemente, entraram mais 3 pessoas, a Vitória, tem que citar todos, já comecei, Lucas, até o final. São 10 pessoas hoje que trabalham lá comigo. Falei da Vitória, a Laís e a Andresa, que entraram recentemente. Citei todos. São todos muito importantes, muito competentes. Essa equipe ela foi se formando ao longo do tempo. E assim, eu devo muito. Eu acho que o trabalho é muito em equipe lá mesmo. E é uma coisa que foi sendo criada, né? Eu acho que você vai fazendo essas relações, essas alianças, ao longo do tempo, né, do trabalho, e isso é muito, muito legal, muito importante. Legal, Zoca, muito bacana. E acho que hoje também tem um movimento na arte muito forte, que é o dos colaborativos, né? Que são coletivos e tal, e que acho que isso também é muito bacana para quem está, de forma geral, mas também para quem está começando, né? Eu acho que as pessoas se fortalecem, né, mutuamente, trocam experiências, acho muito legal. Bacana. E, Zoca, como tu vê as oportunidades para a Coop, né, considerando o mercado de arte, como é que tu enxerga isso? Olha, acho que pode ser um momento muito legal de intercâmbio, de troca, de visita, né, de pessoas. Agora, assim, a gente vai ver o que vai ser, né, Lucas? Eu acho que está todo mundo, é uma coisa nova, né?
e vamos ver, né? A gente espera que seja muito legal, que a gente tenha muito intercâmbio, como eu falei, muita visitação e que a cidade possa, né? Sempre que esses grandes eventos, a gente sempre espera isso, né? Que a coisa não seja apenas aquela semana ou aqueles dias, né? Do evento, né? Que a gente tenha um legado, que a gente tenha transformações na cidade que sejam duradouras e que melhorem a vida da população, né? Isso que a gente espera, né? Que a cidade ganhe com isso. Bacana, muito Além legal. disso, do outro lado, ainda saem passando, além de Belém, além de falar da nossa cidade, que sejam tomadas decisões importantes e que contribuam aí para o desenvolvimento sustentável, isso que o mundo todo espera, né, também, né? A partir dessas reuniões, né, desses... E eu acho muito bacana o teu espaço, né, o teu ateliê, porque ele fica na Cidade Velha, né, que é um lugar Sim. que eu acho incrível, que eu acho, e é muito bacana ver pessoas, né, recuperando espaços, né, na Cidade Velha para estar montando um negócio, para estar abrindo um espaço para o turismo, né, então eu queria até que tu falasse um pouquinho da tua relação com a Cidade Velha. Sim, né? bacana, legal. Porque eu vejo muito, eu não sei se é uma impressão, né, minha, mas eu vejo muito, acho que as obras autorais, eu vejo muito Cidade Velha, né? Eu relaciono muito com a Cidade Velha. E aí, tanto as figuras, tu já falaste que tu não determina que é uma pessoa específica nem nada, mas na minha cabeça, né, eu lembro muito das ruas da Cidade Velha, enfim, das casas, das construções, das pessoas, né? Exato, Lucas, eu acho que a tua percepção está certíssima. E não é à toa, é que eu moro na Cidade Velha, agora não moro mais, mas morei muitos anos na Cidade Velha. Desde o início, o meu ateliê, que antes ficava na minha casa, era na Cidade Velha. Depois tive uma primeira empresa, uma primeira firma que começou na Cidade Velha, agora o papel na Amazônia. Então, realmente, eu sou um morador e um transeunte da Cidade Velha. As fotos que a gente... Talvez até aí nesse Instagram a gente possa ver as fotos, elas estão lá no início do Instagram, Lucas. Não sei se tu pode... Eu acho que eu até favoritei algumas, deixa eu ver aqui. Legal. Deixa As eu dar uma fotos, olhadinha. quase que todas são fotos da Cidade Velha. Então, é muito, muito presente isso mesmo. Eu acho até que no meu trabalho pessoal, a Amazônia aparece menos, muito próxima da minha relação com a cidade, né? Então, aparece menos essa Amazônia da natureza, daí mais a Amazônia urbana e mais ainda o do lugar, do local ali da Cidade Velha. E aí tem a ver com a minha vida na Cidade Velha e com a Faculdade de Arquitetura, né? Eu trabalhei em órgãos de patrimônio histórico, o meu mestrado, o tema foi um percurso pela cidade, passando pela Cidade Velha. Então, olha, por exemplo, aí o Porto do Sal, e por aí vai. Se você for seguindo aí as fotos, e aí também eu acho que um pouco aquilo que eu te falei, Lucas, aquela primeira, que você acha que tem uma outra imagem aí, mas a questão da Estrada Nova. Tá? Não, essa pessoa... Quando eu vi essa tua foto, eu falei, meu Deus, é a obra do Zoca isso aí. Exatamente. Acho que aí tem uma... Com certeza aí dá para pensar nas relações entre fotografia e desenho e pintura. Numa imagem anterior ou posterior, aparece também uma imagem aí da Vila da Barca, tem uma pessoa numa posição insólita, se você for ver, e aí tem uma... Olha só, né? Então, parece que aqueles desenhos são malucos, né? Mas quando a gente vê a realidade, olha onde o figura humana, né, está aí. Pois é. E é incrível, né, esse teu olhar, porque é isso que tu falaste, né, que tu és uma pessoa que sempre está por lá, que viveu lá por muito tempo, então essa questão, né, da proximidade, né, para a fotografia, para a arte, é uma coisa que faz toda a diferença, né, então mostra que tu és desse lugar, nem todo mundo nunca vi, né, fotos assim, então quando eu vejo, eu lembro muito do teu trabalho, né, eu lembro muito do teu trabalho de pintor, de desenhista, então muito bacana. Lucas. Isso daqui também eu vejo que é uma coisa muito única, né? Por exemplo, momentos como esse,
Só quem está realmente por lá, É. né, andando, que vai ver uma cena como essa, né? Sim, sim, sim. A gente precisa, na fotografia, você precisa estar no local, né? Você precisa se deixar perder um pouco na cidade, né? Eu acho que a fotografia urbana tem muito disso, né? Não sei, aí você vai poder falar melhor que eu, Lucas, mas eu acho que um olhar mais relaxado na cidade, né? No seguinte sentido de estar mais disponível, né? Para as coisas que a realidade te trouxer, né? Eu acho. Sim, Os sim, com momentos certeza. assim, especiais, né? Que aparecem na realidade, né? Com certeza, só aceitar aqui. Com certeza, eu vejo, por exemplo, trabalhos de, né, fotógrafos de rua que eu admiro muito, por exemplo, o Bob, né? Então, a gente vê que quanto mais próximo, né, a pessoa é do assunto, do tema, mais natural as fotos, mais espontâneas e mais, né, mais, eu pelo menos gosto muito mais, né, quando é assim, quando tem essa identificação, né? Sim, sem dúvida. Eu até Sem dúvida. favoritei aqui algumas postagens que tu fizeste, para comentar. Eu achei muito bacana Legal. o teu comentário aqui, né? Que, mas principalmente o final, de Ah, falar sim. que alguns erros interessantes podem aparecer, né? Então, nas horas que a mão ficar mais livre, menos sujeita ao controle, alguns erros interessantes podem aparecer. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Zota, sobre o erro no teu trabalho, como é que Perfeito. tu vê isso? Perfeito. Lucas, eu acho que tem muitas formas de, assim, a produção artística, a arte pode ser encarada de maneiras muito diversas, né? Tem trabalhos muito conceituais, tem trabalhos em que a pessoa, quase que o artista tem quase que um projeto, uma ideia e executa aquilo à risca, de uma forma muito objetiva, muito consciente, muito técnica quase, e que até tem uma poesia o trabalho a partir da técnica, a partir da exatidão, da matemática e tal. No meu caso, eu acho que o trabalho é muito expressivo, tem um lado do trabalho que foge um pouco ao meu controle mesmo, sabe? Eu quando faço um desenho, uma pintura, eu não projeto muito a coisa, o desenho final e tal. Ela vai acontecendo, né? E um pouco o inconsciente, o subconsciente, acho que vai aparecendo e coisas que você não consegue expressar de uma forma tão objetiva por palavras e tal. Então, eu acho que no meu trabalho, mas eu acho que de muitos artistas também, o erro é muito importante, né? Coisas inesperadas, você está livre, você está suscetível, está aberto, poder acatar e aceitar o erro, né? Coisas inesperadas que aparecem no trabalho e que você pode aproveitar, que às vezes são mais interessantes. Tem uma frase alguma coisa, não é exatamente isso, mas o Iberê Camargo, ele fala em algum momento que quando ele começa um quadro, ele como quem vai navegar no oceano, ele pega uma bússola, traça uma rota, tem lá todos os instrumentos para direção, etc., mas que sempre em algum momento no meio da viagem bate uma ventania e leva ele para um outro porto, para um outro lugar que ele não esperava chegar. Então, eu acho que o meu trabalho é um pouco isso, né? Eu acho que tem uma. Só que aí tem um momento, tem sempre esse diálogo. Você tem o erro, mas tem um momento que você olha para aquilo de uma forma mais objetiva e separa o joio do trigo, vê o que pode ser aproveitado e o que não pode. Né? Vê o que às vezes tem que ser valorizado, que você não pensou e limpa alguma coisa, retira alguma coisa, né? Desidrata um pouco o trabalho para que. E aí, nesse caso, eu falei um pouco dessa. Tem muita coisa minha que eu acho que aparece, a primeira ideia e tal, num rascunho, num pedaço de caderno, quando eu estou escrevendo alguma coisa, aí eu rabisco alguma coisa, que aí realmente a gente tenta ter menos um controle tão rígido sobre o que é aquilo que está fazendo, e aí deixa um pouco o estado de espírito, de ânimo inconsciente, sei lá, o subconsciente, falar alguma coisa para a gente, né? E aí você observa de novo aquilo com um olhar talvez mais objetivo, e aí aproveita aquilo para o trabalho. Não sei se deu para entender aí o que eu quis dizer, mas é nessa linha.
Maravilha, perfeito. Deu sim, Zoca, com certeza. Eu achei incrível, né, esse depoimento. Eu sempre falo também, quando as pessoas estão começando, né, no curso básico de fotografia, eu falo muito, olha, fiquem muito tranquilos em relação ao erro, porque o erro pode ser um caminho muito bacana. Então, aproveite esse Sem momento dúvida. agora para fotografar, para praticar, para exercitar. O momento do curso é justamente, né, para isso. Então, não se cobre muito. Levem, né, de maneira bem Exatamente. tranquila. Eu acho muito bacana, assim. Eu já vi vários outros artistas também falando dessa relação com o erro e eu acho muito bacana, assim. Né? Na própria formação do portfólio, que a gente estava falando, né, de se ter a pesquisa e tal, mesmo, por exemplo, na ciência, quantas coisas não foram descobertas, né, com erros, com a experiência e as tentativas, a tentativa e erro e tal, esse processo ele tem que ser, você tem que deixar ele acontecer, né? Hoje, quando a gente é jovem, assim, quando eu comecei e tal, eu me lembro que eu me impacientava muito com o erro, eu me aborrecia muito. Tem uma cena que a gente vê as pessoas jovens que estão desenhando ficarem revoltadas e rasgar o desenho e jogar fora, furar a tela e por aí vai, né? E hoje em dia eu sei que aquilo ali, em algum momento, vai chegar em algum lugar, né? Então eu tenho essa paciência, eu deixo a coisa acontecer e observo as coisas que vão aparecendo no caminho. Bacana. Essa tua foto aqui também, quando eu vi, eu só lembrava dos teus traços aqui. Não sei se foi Sim. proposital ou não, se era isso, mas quando tu postou essa Eu foto... fui consertar o carro aqui, isso já não é na Cidade Velha, na Cidade Velha, é no Jurunas. Mas aí é no caminho do trabalho para casa. A maioria das fotos é nesse caminho. Às vezes eu tô andando de carro e paro o carro e fotografo. Muito E bacana. era na frente da oficina mecânica que eu parei para consertar, tinha essa. E aí me chamou muita atenção, eu fotografei. Já teve gente que comentou assim: coloca os teus personagens aí dentro e tal. Eu É, acho que as impressionante. engrenagens e tal. Que Sim. aparece, um amigo meu falou no comentário. Até um fotógrafo, Pedro Cunha, deve conhecer. Poxa, do Pedro, Fotógrafo incrível. de primeira, um super fotógrafo. Amigo Sim, também. bacana. E aqui eu só vejo, só porque, enfim, eu acho que tem três situações que eu acho bem interessante aqui. O teu trabalho, que é incrível, né? Tem o trabalho do Benedito, foi do Benedito, né? Que fez o projeto, Benedito, Foi. né? Perfeito. Designer, Ficou e o muito trabalho do legal. Bernardo, e o trabalho do Bernardo na fotografia, né? Eu acho que assim, Sim, são. E claro, pode ser que tenha sido de algumas coisas, mas para mim, né, no meu olhar, esses três artistas, né, que para mim chamam muita atenção nessa foto, né? Tu, sim, né, aqui nos quadros, o enquadramento do Bernardo, porque a fotografia de arquitetura tem muitos detalhes, né? E às vezes a gente, né, se não tiver um olhar apurado, acaba com um projeto, né? E o Bernardo tem esse perfeito. cuidado, Sim, né, sim. muito de valorizar o projeto, valorizar a arte. Então, eu acho muito Sem bacana essa dúvida. foto por conta disso. E Muito o trabalho, legal. Esse trabalho do Bernard ficou muito legal, como sempre fica os trabalhos dele, né, né, ligados à é, arquitetura, muito legal mesmo. é legal que... E valorizou muito, assim, o que é legal, né? Desculpa, não sei se eu te interrompi, Lucas, desculpa te interromper, Não, mas pode assim, falar. é que ele consegue, ao mesmo tempo, né, valorizar a arquitetura, a arte, e ainda tem um olhar pessoal, né? Ainda tem a própria fotografia, né? Tem as três camadas aí, né? Isso é É verdade. interessante, né? É verdade. O Bernard, para mim, assim, fotografia de arquitetura, ele é uma referência. É E, assim, é muito bacana que ele é da escola do Denilson Machado, né? O Denilson, que é o maior fotógrafo de arquitetura do Brasil, então ele é aluno do Denilson, bacana. então ele está sempre buscando novas inspirações, né? Eu acho que é incrível. Eu já tive muita oportunidade de acompanhar o Bernard e realmente ele transforma, assim, às vezes, uma cena que passaria batida, ele faz ficar Sim. muito legal. Maravilha, Então, muito bom mesmo, muito bom, eu gosto muito. bacana, Sem dúvida. maravilha, Zoca. Zoca, e aí, olha, voltando aqui para o roteiro de perguntas, eu te perguntei sobre a COP, né, que é um tema que está em Sim, alta, e eu queria te perguntar também sobre a IA, inteligência artificial. Como é que tu vê perfeito. em relação ao mercado de arte? Tu estás fazendo alguma coisa relacionada a isso também? Ela está impactando no teu Perfeito. trabalho? Perfeito. Olha, a questão da IA, assim, eu acho que ela vai ter um impacto muito forte nas atividades humanas em geral. Acho que nesse mercado, que foi um mercado que eu, durante anos, trabalhei mais até do que nas artes
plásticas, nas artes visuais, mais da ilustração, do design gráfico, vai ser muito, muito forte. Eu tenho contato com ilustradores e tal, que estão até preocupados, né, com a questão da IA, etc. Acho que o impacto vai ser muito forte. Eu acho que vai ter um lado muito legal, pode ter um lado positivo, tem um lado que é, digamos, que a gente tem um receio, né, que chega a ser assustador, né, em algum momento, né, para muitos. Agora, no meu trabalho, sempre assim, quando a gente tem uma tecnologia, algum desenvolvimento tecnológico, a gente sempre tem também um lado que é impossível frear, que vai acontecer e tal, mas você sempre tem também, e que você tem que aproveitar as coisas boas da tecnologia, sem dúvida, mas também tem uma certa valorização, às vezes, do oposto, né? Quer dizer, a IA vai ter o seu lugar, mas também aquelas formas artísticas mais manuais, eu penso assim, quando você tiver uma enxurrada de imagens criadas por IA e volta uma valorização, assim, retoma-se uma valorização talvez mais forte ainda da produção mais manual, mais manufatureira, da escultura feita à mão, da pintura, do desenho, da pintura em que você percebe ali o estado de espírito, de ânimo do artista na textura. Então, eu acho que os dois lados eles vão se completando, eu penso assim. Acho também que, no meu caso, na parte mais da gestão, do negócio, do papel da Amazônia e tal, a gente vai usar, eu acho que todas as atividades vão utilizar IA, etc. Mas eu penso que no meu trabalho de desenho, de pintura, eu talvez não utilize, ou pelo menos até agora não estou utilizando tanto. Eu sei que ela já está, vamos dizer, tem muitos artistas que estão já debruçados sobre a IA e trabalhando arte contemporânea a partir ou utilizando a inteligência artificial e por aí vai, questionando, né, a inteligência artificial e elaborando conceitos e tal a partir disso. O meu, como é muito ligado a uma questão, como eu coloquei anteriormente, mais expressiva, mais do trabalho mais manual, do desenho e da pintura, mais tradicional, eu particularmente, ainda não utilizei nesse trabalho mais pessoal, a IA, mas acho que é uma ferramenta que vai ser largamente utilizada, sem dúvida, por muitos artistas. Maravilha, Zó. Que a gente está chegando aqui na reta final, tá Maravilha. incrível, né, por conta do horário, mas o bate-papo tá incrível, tá uma aula, na verdade, e eu queria falar... Que é bom, mais uma vez, é bom ter amigos. É isso, é um prazer. Então, maravilha. Isaac, eu queria que tu falasse quais são os teus próximos projetos, né? Já falaste, inaugurou recentemente, né, o teu novo ateliê, né, que é o novo espaço também do Papel da Amazônia, né, que está aqui. Eu queria que falasse quais são os próximos passos, né, tanto na arte quanto nessa parte de empreendedorismo também. O que tu está pensando? Legal. Luca, como a gente falou anteriormente, a gente está com um desafio aí, né, que é a ampliação do papel da Amazônia, esse novo espaço aí que a gente criou, a área quase que dobrou, né, a quantidade de funcionários, etc. Então, eu acho que e aí você ainda acrescenta aí o que você colocou, a questão da COP, né, então, eu acho que, assim, esse ano, pelo menos, a coisa está muito focada, de fato, para essa ampliação do papel, para a viabilização do espaço novo, do ateliê, e a gente vai percebendo e vai ver o que vai ser esse ano aí, né, com essa questão aí da COP em Belém e tudo mais. Mas acho que eu estou muito ligado ali à Cidade Velha, ao meu espaço ali na Cidade Velha, ao ateliê, e assim, a produção de desenho, de pintura, ela vai permanecer sempre, eu acho, né? Mas é nesse sentido. Eu acho que a gente está muito agora, está mais voltado realmente para o espaço que a gente tem lá, para a produção, para a criação nesse local, e aproveito, então, finalizando, para convidar mais uma vez a todos que estão nos assistindo a conhecerem o papel da Amazônia e a ver um pouco do nosso trabalho. Maravilha, Zoca. E tu vê que tu percebes que a Cidade Velha está mudando
com a Copa também? Sim, Está se sim, adaptando, está percebo. melhorando? Tu que és uma pessoa de lá, né, da Cidade Velha, como é que tu enxergas isso? Percebo sim. Eu acho que tem um movimento de pessoas indo para a Cidade Velha, abrindo negócios, galerias, isso está acontecendo. Ali tem uma coisa de qualificação urbana, de transformação urbana, que é a Tamandaré, né? Tem uma obra grande da Tamandaré acontecendo, tem alguma coisa também no Porto, ali na parte já na beira do rio, e acho que a gente vai passar por uma transformação ali, sim. E o circular eu vejo cada vez melhor também, né? O Sim, projeto circular, que sempre sim, movimenta sim. bastante, né? Sim, ótimo que você falou, porque eu já, assim, tenho que falar, e com muito prazer, do circular. O circular é uma ideia muito legal, é um conceito muito, muito interessante, e aí a gente tem que falar do trabalho de todo mundo, mas vou citar aqui a Maquicó, mas tem muitas outras gestoras do projeto e gente que está aí à frente do projeto, mas eu falo da Maquicó porque eu falei um pouco mais da ideia, da concepção, então o que é muito legal que a... Vou citar agora também as pessoas que eu tenho contato, a Lucia, a Adelaide, a Luciana, então, que fazem um trabalho muito legal, muito caprichado. Mas o que é bacana do circular, né, é que é a sociedade civil, são os pequenos negócios, e é um movimento que visa muito o uso da rua, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta muito em Belém. Infelizmente, aí por razões que a gente vai se alongar aqui, mas eu acho que a rua precisa ser usada, precisa ser apropriada, as pessoas precisam andar a pé e conhecer os lugares. A Cidade Velha, como é um bairro relativamente pequeno, adensado, né? Então é um espaço legal, eu acho que tem que ser aproveitado, pequenos negócios, bares, restaurantes e tal, tem que cada vez mais aproveitar esse espaço da Cidade Velha e que esse espaço seja utilizado, que a rua seja tomada, né? Que seja usado como circulação e convívio, espaço de convivência. E o circular é uma iniciativa maravilhosa, eu acho, nesse sentido. Maravilha, eu concordo plenamente. Na maioria das vezes que eu fui no ateliê, foi no circular, né? Legal. Então, sempre É, motiva muita gente a visitar os espaços culturais, sim. né? É muito bacana a movimentação que tu fazes, que eu nunca consigo falar direito contigo no circular. Eu fiquei até feliz com o podcast, porque eu consegui conversar bastante Sim, contigo, porque bacana. no circular é tanta gente É que está tanta gente, né? a gente não Sim, consegue, sim, não consegue falar. sim, Mas muito bacana. é Isoca, verdade. quem quiser te acompanhar, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, quem quiser Maravilha. perguntar alguma coisa, quais são os teus canais de comunicação, como é que a pessoa te encontra? A gente está até aqui aberto, né, com o Instagram. Legal. Ótimo. Olha, bem, o espaço lá do Papel da Amazônia está aberto de segunda, e o ateliê do Zoca, né? Eles funcionam no mesmo espaço. São dois espaços, na verdade. A gente tem um espaço da fábrica e da produção, do ateliê de produção de produtos, design e tal, e ao lado, quase ao lado, a gente tem o espaço onde está a loja e o ateliê, que é essa casa que vocês estão vendo agora aí na imagem, tá? O espaço interno e externo. Ele fica na Cidade Velha, na rua Doutor Rodrigues dos Santos, bem na esquina com a travessa Capitão Pedro Albuquerque, tá? Então, Rodrigues dos Santos travessa com o Capitão Pedro Albuquerque. A gente está aberto lá de segunda a sexta, horário comercial, e aos sábados de manhã. Então, a primeira coisa, eu convido todos a conhecerem o espaço, o nosso espaço. Além disso, a gente tem os canais normais, com papel, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e também os dois Instagrams. O meu Instagram, eu convido a todos aí, é o Zoca, Artes Visuais, onde tem esse trabalho mais pessoal, que eu coloquei, a gente falou na primeira parte da conversa, e o Instagram do Papel da Amazônia, @Papel da Amazônia, tudo junto, né? Só Papel da Amazônia, em que a gente mostra o trabalho desenvolvido lá. Então, são esses aí os canais. Aí, Maravilha. aí E, legal. O e Insta do eu Papel.
E ontem, né, eu estava até estudando mais sobre o teu trabalho para fazer o roteiro e tudo mais, e aí eu fui Legal. vendo aqui o teu Instagram, aí tinha o site, né? Aí no Sim, site eu também tem abri o site, e eu, perfeito. eu fiquei encantado com o site, porque além, né, das séries, né, então tem aqui na parte de registros, tem alguns catálogos, né? Então, Isso. não sei se, olha, aqui, por exemplo, é, deixa eu ver bem aqui, olha, o catálogo dessa exposição, é só clicar aqui, né, que vai para o catálogo. Então, acho que eu vi 2 catálogos, eu Maravilha. achei muito legal. Eu sei que o site hoje em dia é mais antigo, né, mas eu gostei tanto que eu resolvi compartilhar aqui com quem tiver interesse depois em ver, além do Instagram, né, que tem Maravilha. essa... Eu estava até falando de tarde com o Zoca aqui, né, catálogo ficou antigo, né, mas eu acho muito bacana, assim, quem quiser ter Legal. essa oportunidade. E, Legal, Zoca, Lucas. gostaria de te agradecer, né, porque foi uma aula realmente, a gente falou desde de aspectos técnicos da arte, a gente falou sobre empreendedorismo, né, falou sobre a nossa cidade, então, muito obrigado, foi muito enriquecedor. Novamente, quando eu vou lá no circular, poxa, nem sempre dá para conversar contigo, porque tem muita gente, né, no espaço, graças a Deus, que está Foi a montando. conversa mais longa, né, que a gente teve. Bacana. E aí eu tenho que chegar mais cedo, na verdade, né, Zé, para conversar mais contigo lá, quando tiver vazio. Falando do circular, só outro detalhe. O próximo já está marcado, é dia 2 de junho. Aí a gente vai abrir o domingo todo. Então também está todo mundo convidado. 2 Poxa, de que junho, legal. próximo circular. E além de circular, tem alguma exposição prevista em outro lugar ou está focado mais no Nesse espaço, né? momento não, Lucas, porque realmente a gente está com esse desafio aí É muita coisa, né? e vem aí a COP e tal, e fora Sim, isso mesmo, né? A gente mudou, quer dizer, a inauguração foi domingo passado, né? Então a gente sim. está realmente nessa coisa de cuidar um pouco lá desse espaço mesmo. Maravilha, Zoca. E eu gostaria de te agradecer, realmente foi um papo muito bom e é legal que vai ficar gravado, várias pessoas vão poder assistir depois, né, e aprender contigo. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas, né, seja muitas pessoas que nos escutam, né, são fotógrafos que estão começando, gostam dessa questão da impressão, têm interesse em começar a vender seus quadros. Então eu queria que tu mandasse uma mensagem muito também para essas pessoas, né, que estão começando, início de carreira, vivem geralmente, quem me escuta geralmente é daqui de Belém, e para encerrar o podcast com chave de ouro aí. Maravilha. Bem, gente, olha só, eu acho que, primeiro, assim, eu acho que eu podia falar muito de que não sigam a carreira, né, vamos batalhar, e eu acho que tem espaço aí para todos, eu acho que a gente tem um mercado em Belém que está se desenvolvendo e tal, mas eu queria falar também muito assim, que eu acho que é um privilégio a gente poder trabalhar com fotografia, com arte, né? Eu acho que o mais importante realmente é usufruir isso, né? Ter esse prazer, e a gente falou há pouco da questão do erro, então, assim, aproveitar, né, desfrutar essa possibilidade de trabalhar com isso, né, de criar e etc. Bem, e a outra questão que eu queria, realmente, as últimas palavras são de agradecimento. Lucas, agradecimento a você, mais uma vez também, parabéns pelo teu trabalho, eu acompanho as fotos cada vez melhores, como eu falei, acompanho o teu trabalho, e parabéns pela iniciativa do podcast, tá? E agradecer muito a você e a todo mundo que esteve com a gente aí nesse tempinho, nesse bate-papo. Poxa, maravilha, Zoca. Foi um prazer. Muito obrigado por tudo, Zoca. Valeu. E, gente, boa noite. Se vocês gostaram, né, em breve vai estar no YouTube também. Em breve vai ter mais convidados, mais convidadas, para a gente estar falando cada vez mais sobre fotografia, sobre arte, empreendedorismo. Né, e a segunda que vem a gente está de volta, né, com o nosso podcast. Muito obrigado, Zoca. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Até logo.